Paz e luz, muita luz da parte de Deus para você, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus te abençoe. Vamos falar sobre a humildade do servo de Deus. A principal área que temos que atuar é no caráter do servo de Deus. Então, um caráter que não é humilde, essa pessoa está deixando a desejar para Deus e perdendo muitas coisas, porque a humildade precede a honra, mas a exaltação vem antes da queda, assim diz a Bíblia. Então todos os servos de Deus têm que praticar, incentivar no seu próprio caráter a humildade. O que é a humildade? A mansidão, ser compassivo, saber que quem faz tudo é Deus, que estamos apenas neste mundo em uma passagem muito rápida. E tudo que estamos para fazer de bom, a glória é de Deus, que de alguma forma Ele nos proporcionou para que venhamos a ter esta atitude, esta ação benéfica. Que a glória é sempre do Senhor. A Bíblia diz que devemos ser sábios como as serpentes e simples como as pombas. Então, a pessoa que não é simples, que não é humilde, essa pessoa sofre muito e faz os outros sofrer. Ah, porque eu sou. Na verdade, nós não somos nada. Apenas um instrumento das mãos de Deus. Ah, porque eu sou. E levanta muito o eu. Dizem que quando a pessoa levanta o eu, o mim cai. Então, o primeiro passo para a queda é a exaltação. Eu sou. Isso existe muito na igreja. A igreja depende de mim. A igreja não depende de você. Nem de mim, nem de ninguém. Quantos pastores já morreram e a igreja deles até cresceu depois que eles morreram? Não depende deles. Na verdade, nós estamos aqui neste mundo para darmos a nossa contribuição a Deus e aos nossos semelhantes. Porque a gente veio para o mundo, o sistema já estava em ativa. Depois a gente parte e o sistema ainda continua na mesma atividade. A roda continua rodando. Nada vai parar porque fulano morreu. Ah, chora tal e depois vai, enterra e vai embora. Então a humildade começa aí, quando nós percebemos o que realmente somos. Somos servos de Deus, falíveis, podemos fracassar, errar, perder e também ganhar. Quem não sabe perder, não sabe ganhar. E quem não sabe ganhar, não sabe perder. Então, a humildade é algo muito importante, que muitos seminários esquecem de trabalhar em cima dos seus alunos. E foi isto que em reunião, aqui no Seminário Teológico Luz Online, decidimos trabalhar com o caráter do aluno. Então, a primeira pessoa que você tem que dominar, antes de dominar a igreja, é você, é a sua família. Como é que eu vou controlar os outros se eu não controlo nem a mim mesmo? A primeira pessoa que tem que ser transformada somos nós. De glória em glória, todos os dias, temos que ser transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Sempre há algo a mudar. Sempre há algo a aperfeiçoar. A humildade é uma qualidade que a sua falta compromete todas as demais qualidades. Essa foi a frase que saiu em nossas reunião, que falava sobre o caráter e a humildade do servo de Deus. Conversando com o nosso presidente, pastor Valdemir Vieira Salles, notamos que esta frase é uma realidade. A humildade é uma qualidade que a sua falta compromete todas as demais qualidades. O cara pode ser bom, pode ser competente, muito inteligente, falante, conversador, mas se ele for uma pessoa exaltada, então as demais qualidades estão comprometidas e dadas, caminham para o fracasso. O problema de muita gente não está nas situações externas, mas nas situações internas do seu caráter, que às vezes falta humildade, qualquer coisa ele sobe, qualquer coisa ele diz: eu sou o rei, eu que mando, eu sou o tal. E não é bem por aí. Temos que ter o coração de aprendiz.
e até suportar o fracasso e o erro e a falibilidade das pessoas. As pessoas são falíveis e essas pessoas, elas têm problemas, elas têm falhas de caráter. E se o líder não for humilde para aguentar, suportar estas pessoas, vai ter muito problema. A exaltação vem antes da queda, a humildade vem antes da honra. Temos que ter humildade para aprender, um coração de aprendiz. Então, você está vindo para o nosso seminário, mas venha com o coração de aprendiz. Venha com a alma querendo aprender. Eu quero aprender. Eu já sei de tudo. Eu sou fera. Eu estudei muitos anos no seminário e já dei muitas aulas por aí. E eu percebo que nada sei. Apenas domino alguns conhecimentos e provoco nos meus alunos o conhecimento. Não sou dono do conhecimento. Mas alguns alunos, basta fazer alguns meses de teologia, eles sobem tanto, que eles mais parecem PhDs, mestrados na Europa em teologia. Não aceitam que ninguém erre, nenhum S, nenhum I, que não fale errado perante eles. Isso não é a mensagem da teologia. Qual é a mensagem da teologia? É a mensagem que estamos aqui para aprender com as relações entre Deus e o homem, e entre o homem e o homem. A teologia estuda isso, a relação entre Deus e o homem, e a relação entre o homem e o outro homem, o seu semelhante. Temos que ter um coração de aprendiz, porque o homem morre quando para de aprender, e aquele que pensa que sabe de tudo, nada sabe. Você tem que deixar a humildade de Deus fluir no teu coração. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é a humildade. É você ter humildade no coração, é você saber para ensinar, não somente a doutorzão, mas também para ensinar aquele garimpeiro, aquele homem que trabalha com a terra, aquele agricultor. Isso com mais humildade. Eu sou formado, eu sou teólogo. Não, eu sou servo de Deus. E eu estudo para ser mais servo. Eu não estudo para ser servido. Eu estudo para servir melhor. Esta é a proposta da verdadeira teologia e do verdadeiro evangelho. Você foi chamado para servir. O maior cargo no reino de Deus é de servo. Somos honrados para servir. Não somos honrados como reis para ser servido. Somos honrados para servir ao Rei dos Reis. O sacrifício perfeito a Deus é feito em humildade. Ou seja, o sacrifício perfeito a Deus é feito em humildade. É como aqueles dois homens que estavam orando no templo. Um se auto-justificava e o outro dizia: Senhor, eu sou tão pecador que eu não consigo olhar nem para ti. A humildade daquele homem fez-o reconhecer os seus erros, as suas falhas, e aquele homem saiu justificado, como diz a Bíblia Sagrada. Jesus foi humilde. Ele, sendo Deus, em forma de Deus, não usou desta forma, essa exaltação, mas humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem para morrer por nós. Então Jesus, ele é humilde e ele nos deixou um grande exemplo de humildade. Deus foi humilde e renasceu e nasceu em Cristo Jesus. A humildade é uma qualidade maravilhosa que devemos buscar e praticar. Você pode ser humilde se você quiser ser humilde. Não é você fingir que é humilde. Eu sou humilde, eu sou o tapete da igreja, eu sou o pó do tapete. A outra diz: eu sou o átomo do pó do tapete. Não, mas é você reconhecer que somos frágeis, falhos, que pode existir alguém que saiba mais do que a gente, alguém que tenha maior e superior honra do que nós. Podemos ser humildes e admitir que alguém ame outros mais do que a gente, que alguém prefira outros mais do que a gente. Isso é humildade. E é isso que o nosso seminário diz para você. A humildade do servo de Deus
protege o servo de Deus da queda. Protege o servo de Deus do inimigo, que o inimigo pega na exaltação. Então, deixa a humildade de Deus fluir no teu coração. Deus te abençoe.